Olá! Hoje a gente vai conversar sobre João Crisóstomo, sabe? Uma figura, assim, super importante do século IV, lá do início do cristianismo. Vamos usar uns trechos de uma biografia para entender melhor. A ideia é sacar quem ele foi, o que ele deixou de importante, né? Sermões, cartas, e por que ainda falam tanto dele. E olha que curioso, ele começou estudando retórica com Libânio, um nome famoso na época. Exato. E essa base clássica, isso é fundamental para entender Crisóstomo. Ele era de Antioquia, um polo cultural, né? E essa mistura, sabe? A educação refinada, com a fé profunda. E depois aquela vida ascética, bem rigorosa. Nossa, criou algo único. Ele não era só um teólogo. Era um comunicador, assim, fora de série. Conseguia ligar esses mundos. Essa virada da retórica para o ascetismo é muito interessante mesmo. Ele se retira, busca essa disciplina quase como um monge e estuda as escrituras a fundo. Mas aí, quando ele volta para a vida pública como pregador, o que fez a pregação dele ser tão forte? Olha, a chave está na quantidade e no método dele. A gente está falando de centenas de sermões, as homilias, né, que focavam em aplicar a Bíblia no dia a dia. E também comentários exegéticos, que são análises mais profundas de livros como Gênesis, Salmos, Mateus, Atos, Romanos, muita coisa. A genialidade dele foi tipo juntar a escola de Antioquia, mais literal, histórica, com a de Alexandria, que buscava um sentido mais espiritual ou alegórico. Então ele conseguia ser fiel ao texto e, ao mesmo tempo, tirar lições práticas relevantes para o povo comum. Isso parece um equilíbrio bem difícil de achar. Precisamente. E isso era muito novo na época, sabe? Tornava a Bíblia acessível, relevante de verdade. Ele não ficava só na teoria, não. As homilias dele ligavam tudo à vida. Humildade, caridade, virtude, coisas práticas. Um exemplo ótimo é a homilia pascal dele. Curtinha, profunda, falando da graça divina de um jeito que toca qualquer um. Ainda é super importante na Páscoa ortodoxa. Entendi. E essa capacidade de conectar fé e vida acabou levando ele a ser arcebispo de Constantinopla, né? A capital do império. Mas isso trouxe problemas também, certo? Sim, e problemas sérios. Chegando lá, em Constantinopla, ele viu um luxo, uma corrupção que o deixou chocado, na corte imperial e até numa parte do clero. E ele não ficou quieto. A postura firme, as críticas abertas a esses excessos, isso gerou inimigos poderosos. A própria imperatriz Eudóxia, por exemplo. Aí a gente pensa, né? O preço de ser íntegro no poder. Ele foi exilado 2 vezes. 2. Poxa. E ele morreu no segundo exílio, em 407. Que história, hein? Meio trágica. Trágica, mas também muito inspiradora. Dizem que as últimas palavras dele, ou um lema que ele sempre usava, era glória a Deus por tudo. Imagina, mesmo na pior situação, a fé dele era o chão. Essa firmeza no sofrimento é uma marca forte do legado dele. Além dos sermões e dessa vida intensa, que outro impacto ele deixou que dura até hoje? A liturgia, talvez? Com certeza. A Divina Liturgia de São João Crisóstomo é, assim, a principal celebração na Igreja Ortodoxa e em muitas católicas orientais, até hoje. E ela reflete muito a visão pastoral dele, sabe? Enfatiza a participação do povo, a Eucaristia como centro de tudo. É um testemunho vivo da influência dele, que vai até a música sacra, inspirando compositores séculos depois, como o Grechanianov. E as cartas? Sobraram quase 250. O que elas mostram do homem Crisóstomo, por trás do pregador famoso? As cartas são ótimas. Uma janela para a personalidade dele. A gente vê o líder, o teólogo, tratando de questões difíceis, de doutrina, de ética. Mas também vê o pastor com uma ternura, uma preocupação real com as pessoas, sabe? Bispos, monges, gente comum. E é impressionante a sensibilidade dele com os pobres, os marginalizados. E a crítica forte contra a injustiça social. Para ele, fé e ação andavam juntas. Então ele era o orador brilhante, o teólogo profundo, o pastor cuidadoso, o crítico social corajoso. Nossa, quanta coisa! Como ele é lembrado hoje em dia? Ele é venerado como santo, doutor da Igreja, tanto no Oriente quanto no Ocidente.
A imagem dele aparece muito em ícones, e a preservação das obras dele, graças a edições importantes como as do Montfaucon, do Saville, garantiu que o pensamento dele continuasse vivo, estudado. E hoje, no mundo tão diferente do dele, ele ainda tem algo a dizer? Surpreendentemente sim, muito atual. A defesa da simplicidade contra o consumismo, a crítica a uma religião só de fachada, sem significado, né? A insistência na justiça social, na responsabilidade de cada um, são temas que batem forte hoje. Crisóstomo funciona quase como uma ponte, mostrando como essa sabedoria antiga pode sim iluminar os dilemas da fé e da ética hoje. Resumindo assim, João Crisóstomo deixou um padrão muito alto, né? Ele conseguiu harmonizar o estudo profundo com uma devoção real, aplicando a palavra de Deus aos problemas da vida. A vida dele é um testemunho forte de integridade, de compromisso com a verdade, custe o que custar. Muito bom. Fica bem claro que o impacto dele vai muito além da teologia, né? O exemplo de Crisóstomo inspira a buscar uma espiritualidade mais autêntica e um engajamento sério com o mundo. E para a gente pensar um pouco, essa firmeza do Crisóstomo de bater de frente com a corrupção, com o luxo do poder, mesmo correndo risco de exílio, de morte, como será que esse tipo de coragem moral, lá do século IV, conversa com os desafios éticos e sociais que a gente enfrenta hoje? Fica a reflexão.